É muito comum o paciente chegar aqui com aquela velha pergunta: que tipo de pisada é a minha e como essa pisada interfere aí na minha forma de correr, de praticar atividade física e principalmente na produção de lesões. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou esclarecer para vocês um pouquinho sobre as dúvidas sobre o tipo de pisada e como ela interfere na sua vida de atleta ou não, depois de você se inscrever no nosso canal e da nossa vinheta. Até bem pouco tempo atrás, a mídia batia muito forte nessa relação entre a forma com que a pessoa pisa na produção de lesões, escolha do calçado, e a gente sabe que, apesar de ter alguma relação, a coisa não é bem assim não. Então vamos falar disso agora. Primeira coisa, é preciso entender a diferença entre postura estática e postura dinâmica. Postura estática é você parado ali. Quando você está parado e alguém analisa a sua pisada, ele pode falar duas coisas. Se seu pé é plano, quando a pessoa não tem o arco plantar, o pé é chato, é pregado no chão, não tem aquela voltinha do pé, ou se o pé é cavo, que o pé é excessivamente alto, tem o arco plantar muito alto. Tanto o pé plano quanto o pé cavo são alterações estruturais da sua estrutura, não vai ser corrigido na maioria das vezes e você vai ter que fazer com que o seu corpo aprenda a lidar com essa situação. A importância disso no aparecimento de lesões é pouca. E se houver situações que o seu físio, que o seu ortopedista falou que isso é importante, né, no aparecimento, na gênese da sua lesão, você vai fazer uma palmilha ali para corrigir. Simples. Mas isso são casos pontuais. Porém, o mais comum são os termos pronação e supinação, que foram endeusados aí nos inícios dos anos 2000 pela indústria do calçado. Pronação e supinação são eventos dinâmicos, perfeitamente naturais e esperados durante a marcha. A pronação serve para absorver o impacto, é quando a pessoa aterrissa, ela diminui o arco plantar, justamente para isso que eu falei, absorver o impacto proveniente da passada. Já a supinação é quando o pé aumenta o arco para tornar o pé rígido e favorecer a propulsão. Então, pronação e supinação são eventos que acontecem e que são perfeitamente esperados. Muitas vezes a pessoa tem uma pronação excessiva, ela prona demais ou no momento que não deveria pronar, ou supina em excesso, né? Ou no momento que não deveria supinar. Isso gera aí um certo desequilíbrio, que também o corpo pode absorver isso de maneira muito fácil através do reforço da musculatura certa e muitas vezes isso passa batido, não tem relação nenhuma com lesões. Algumas lesões elas podem até ser favorecidas por pronação ou supinação excessiva, mas isso vai ser dentro de um certo contexto. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a fasciite plantar. No caso da fasciite plantar, a pronação excessiva pode ser um dos fatores biomecânicos responsáveis pela lesão. Por quê? Durante a corrida, a caminhada, né, com a pronação em excesso ou a manutenção de uma pronação por tempo prolongado, pode estirar a fáscia, pode manter a fáscia muito esticada e isso ser um dos fatores que causam a fasciite. Lembrando que lesões são multifatoriais, então a pronação excessiva causando esse alongamento e sobrecarga da fáscia pode ser um dos fatores. Se só esse fator é suficiente para causar a fasciite, talvez não seja. Talvez o simples fortalecimento da musculatura da sola do pé seja o suficiente para absorver a carga e fazer a função aí da pronação. Então isso deve ser avaliado caso a caso. Outro exemplo é no caso das fraturas por estresse. A gente sabe que a supinação torna o pé muito rígido, com deficiência em absorção de impacto. Então, talvez uma supinação excessiva gere um impacto maior do que o normal e o osso não é tão apto assim a absorver essa carga, podendo aí a supinação ser um dos fatores nessa natureza multifatorial responsáveis pela fratura por estresse. Corrigir pronação e supinação excessiva nem sempre é necessário e se for não vai ser um tênis ou uma palmilha que vai fazer isso de maneira eficaz, porque a pronação e supinação eles vão ter que acontecer normalmente e uma palmilha, por exemplo, pode bloquear a pronação necessária.
Então, o melhor nesses casos é fortalecer a musculatura para que ela aguente aí absorver a carga e cobrir o déficit aí causado por uma pronação ou supinação excessiva. Gostou do vídeo? Manda para um amigo aí que é paranoico com esse negócio de pisada, que relaciona muito isso às lesões. É aqui de BH ou região? Vem aqui na nossa clínica fazer uma podobarometria para ver a postura estática do seu pé ou um teste ali na esteira para saber qual que é o impacto da sua pronação ou supinação na sua performance ou na produção das suas lesões, tá certo? O telefone e o endereço está aparecendo aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.